Bom dia, crianças. Tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa aula de ciências. Nós vamos começar a unidade 4. Eu quero, então, que vocês abram o livro de vocês aí na página 106. A unidade 3, nós vimos sobre os invertebrados. E agora, aqui na unidade 4, nós vamos começar a ver sobre os vertebrados, tá bom? Então, aqui nessa imagem, o que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver uma fazenda, né? Nessa fazenda, a gente consegue observar alguns animais. Por exemplo, porcos, galinhas, cavalo, vaca, bezerro, carneiro, passarinho, patos, né? Cachorro, peixe, tem um sapo em cima da pedra, né? Nós conseguimos observar vários animais. E esses animais que nós conseguimos observar, eles têm o corpo coberto por diferentes tipos de cobertura nesse corpo, né? Por exemplo, o cavalo, ele tem pelo, né? A galinha, ela tem penas. O peixe, ele tem escamas, tá bom? Então, agora eu gostaria de saber de vocês o seguinte: além da vaca, quais animais ilustrados na imagem amamentam os seus filhotes? Olhem aí, estão vendo que lá no fundo a vaca está amamentando o filhote, né? Está amamentando o bezerro. O carneiro não, o cavalo não, o porco não, a galinha também não. Ela está ali com os pintinhos perto, mas não alimentando, né? O cachorro também não, o peixe também não, o pato não, o cisne não. Então, somente a vaca. Não tem mais nenhum outro que esteja alimentando, né? Amamentando. E aí, quais os animais representados na imagem são criados pelo ser humano e com qual finalidade? Gente, nós criamos a vaca com a finalidade do uso do leite, né, e da carne também. Nós criamos o porco para o uso da carne, nós criamos a galinha para o uso dos ovos e para o uso também do consumo da carne de frango. O carneiro, nós utilizamos a lã, né? O peixe nós utilizamos como alimentação também, tá? Então, nós criamos vários animais, e esses vários animais que nós criamos, nós temos alguma utilidade com eles, tá? Continuando aí, agora a página 108 e 109, tenho ideias em construção. O Ideias em Construção fala assim: há mais de 50.000 tipos de vertebrados reconhecidos pelo planeta. Como já vimos, para estudar toda essa diversidade, os cientistas agruparam os animais de acordo com alguns critérios. Observe as imagens a seguir. Elas representam uma parte da diversidade de vertebrados que são encontrados no Brasil. Então, nós conseguimos observar lá, ó, o sapo, o jacaré, o tico-tico, o gato, perereca, tubarão, serpente, capivara, traíra e o galo. São vários tipos de animais e nós podemos classificá-los de várias formas, tá? Então, o exercício aí embaixo, ele pede assim: em equipe de 4 alunos, porém estamos de quarentena, vamos fazer de forma individual, eu já vou fazer com vocês, deverão classificar os animais representados em 5 grupos diferentes,
registrando suas hipóteses no quadro a seguir. Para isso, conversem entre si e escolham um critério para agrupar os animais. Apresentem as suas ideias para o restante da classe e ouçam os critérios de classificação que seus colegas usaram. Gente, eu vou fazer com vocês, porque como estamos em isolamento, é mais fácil para fazermos junto. Olhando a imagem anterior, nós podemos agrupar, por exemplo, as aves, que são as que têm o corpo coberto por penas. Nós podemos agrupar os peixes, que têm o corpo revestido por escamas. Nós podemos classificar os anfíbios, pelo fato de saltarem, pularem. Podemos classificar os répteis, pela presença da casca dura. E podemos classificar os mamíferos, que são os que amamentam, são os que mamam, tá bom? Agora, nós vamos ver aí as características gerais dos vertebrados. O grupo dos vertebrados inclui animais com formas, tamanhos, hábitos e estilos de vida diferentes. Além disso, há vertebrados vivendo em ambientes bastante variados, como desertos, polos, florestas, rios, lagos e oceanos. Como vimos na unidade anterior, os vertebrados são animais que têm esqueleto interno, com crânio e coluna vertebral. O esqueleto pode ser formado por ossos ou por cartilagem e tem a função de proteger os órgãos internos e de sustentar o nosso corpo, além de ajudar na locomoção. Gente, pensando no próprio ser humano, se não tivesse o nosso esqueleto, a nossa coluna vertebral, seríamos um amontoado de pele, né? Um amontoado de pele, sem os ossos, um amontoado, sem a coluna somente, seríamos um amontoado de pele e osso normal, né? E se não tivesse os ossos, seríamos um amontoado de pele e órgãos, né? Então, qual é a função da coluna vertebral? A função dos ossos, né? A função é dar sustentação para o corpo, é dar a forma para que o corpo seja ereto, né, reto, e também a função de proteção dos órgãos internos. Principalmente, se nós pensarmos a questão da as costelas, né, aqui no nosso abdômen, é onde estão a maioria dos órgãos. Eles têm os ossos, esses ossos, eles têm a função de proteção dos nossos órgãos internos, tá bom? Aí na foto abaixo, nós vamos ver o esqueleto de alguns vertebrados. Em azul é o crânio, tá, desses vertebrados, e em amarelo é a coluna vertebral. Então, começando aqui pelo ser humano, o crânio, que é a nossa cabeça, né, e a coluna vertebral, que é toda essa coluna aqui, ó, toda essa parte que vem desde a nuca, né, aqui na gente, até aqui embaixo, perto do bumbum, tá? Essa é a coluna vertebral, que dá sustentação ao nosso corpo, tá? A costela, conforme eu falei, ó, o tórax, é o que protege os órgãos internos também, tá? Depois temos o sapo, olhem aqui a coluna vertebral dele, o crânio. O peixe tem a coluna vertebral aqui, normalmente falado como espinha, né? O crânio também. O pombo, ó, a coluna vertebral envergada, ou seja, curva, né? O crânio. O lagarto também, olha, a coluna vertebral bem grande, que abrange até o rabo, né? E o crânio também, tá? Então, a principal característica dos vertebrados, gente, é a presença do crânio e da coluna vertebral, certo? Agora, nós vamos classificar, fazer os grupos desses vertebrados. Os vertebrados, eles podem ser reunidos em 5 grupos, que nós já fizemos ali anteriormente na atividade.
né? São os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. São esses os vertebrados que nós vamos estudar. Primeiro de tudo, os peixes. São animais aquáticos que vivem em água doce ou salgada. Água doce, presente nos rios, nos lagos, ou a água salgada dos oceanos e mares, né? A alimentação deles é uma alimentação variada. Eles podem ser carnívoros, comendo carne, né? Óbvio que dentro do ambiente dele, herbívoros ou onívoros, tá? Aqui tem a imagem de um peixe tucunaré, para vocês verem. O tucunaré é um peixe que vive nos rios e ele se alimenta de camarões e outros peixes, tá? Então, ele é um peixe carnívoro. Aqui tem o peixe cirurgião. Ele vive no mar e se alimenta de algas, ou seja, ele é um peixe herbívoro, tá? A maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas de diferentes tipos e que tem diferentes funções, como, por exemplo, a função de proteger o corpo do peixe. Esses animais possuem nadadeiras que ajudam na locomoção. Muitos peixes são ovíparos e colocam seus ovos na água. Lembram-se que nós já estudamos ovíparos, vivíparos, né? Continuando na página 112, os peixes podem ser divididos em dois grandes grupos. Os peixes cartilaginosos, que são os que têm o esqueleto feito de cartilagem, como, por exemplo, os tubarões e as raias, e os peixes ósseos, que têm o esqueleto feito de osso, como, por exemplo, o dourado, a traíra, o cavalo marinho e a carpa, tá? As piranhas são peixes ósseos, são carnívoras, inclusive elas atacam o ser humano, os seres humanos, e elas vivem em rios, tá bom? O tubarão branco já é um peixe cartilaginoso, também carnívoro, e o ambiente dele é o mar. O cavalo marinho é um peixe ósseo, ele é herbívoro, ou seja, alimenta-se de plantas, algas, e ele também vive no mar. Já aqui a raia, a maioria delas é marinha, ou seja, vive no mar, mas existem algumas que vivem em rios. As raias se alimentam de outros animais, como peixes e invertebrados. Ou seja, a raia, elas são carnívoras, tá bom? Continuando aí, na página 113 tem o Você Sabia, que vocês dão uma lida depois. Agora eu vou passar para a parte dos anfíbios. Os anfíbios são animais que vivem na água doce ou em ambiente terrestre úmido, molhado. A maioria é carnívora, ou seja, se alimenta de carne, de restos de animais, na fase adulta. As larvas têm alimentação variada, mas a maioria é herbívora e se alimenta de algas microscópicas, ou seja, de algas minúsculas, muito pequenas. A maioria dos anfíbios é ovípara e coloca seus ovos também na água. Muitos anfíbios sofrem metamorfose, que nós já vimos lá no começo do ano, que nós vimos, inclusive, com a experiência da mosca da fruta, né? Ao longo do desenvolvimento, então, os anfíbios apresentam a metamorfose, tá?
Os anfíbios têm a pele fina, úmida e que permite a passagem da água. Essa característica faz os anfíbios perderem água pela pele e, por isso, eles vivem em locais úmidos. As larvas vivem na água e se locomovem pela natação, principalmente pela agitação da cauda, abanando a cauda, porque quando eles são larva, a cauda é a maior parte deles, né? Quando adultos, a maioria não tem caudas, e sim patas, que são usadas para caminhar, para saltar, para nadar e para escalar, tá? Aqui, gente, tem a foto do girino. Os girinos são as larvas do sapo que vivem na água. Olhem só, bastante diferente do sapo depois de adulto, né? Aqui é o sapo adulto que já sofreu toda a metamorfose, tá? Os sapos, eles usam a língua comprida e pegajosa para pegar os insetos, tá? Aqui a gente consegue ver o sapo, olha bem a pele dele, que é uma pele rugosa, né? Parece cheia de rugas. As patas dele tem 3, né? As patas de trás são curtas e se locomovem por saltos, né? Eles têm aí as patas de trás, então, e pulam. As pererecas têm a pele lisa, ou não é rugosa, como o sapo, tá? E discos nas pontas dos dedos. Olhem só os dedinhos delas. Tem 3 discos na ponta dos dedos, tá? Que funcionam como ventosas para grudar e soltar, tá? Que ajudam na escalada de plantas e rochas. Então, olhem só, é bem diferente a perereca do sapo, tá? E as rãs, elas têm a pele lisa, as patas de trás são longas e membranas entre os dedos. Já não tem as 3 pontas os discos que funcionam como ventosa. Nas rãs já é membrana entre os dedos, um tipo de pele que ajuda na natação, tá bom? Crianças, por hoje a nossa aula de ciências é essa. A semana que vem retornaremos com mais. Um beijo para vocês.